Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver o jornalista Samir, do canal Café do Setorista, trazendo informações do Corinthians, em que o presidente da Caixa Econômica Federal está aguardando a diretoria do Corinthians entrar em contato com ele, pois ele tem uma proposta para o Timão pagar a arena. E também tem uma proposta na mesa do Corinthians, de uma empresa para um naming rights, e muito mais. Então vamos para o vídeo. Vamos falar do Corinthians porque é importante, eu quero falar da Neoquímica Arena. Eu acho um assunto aí bem importante. A gente viu, né, foi uma entrevista, acho que é a ESPN, né? Isso, a ESPN dando crédito aqui. O Carlos Antônio Vieira, ele é o presidente, né, do Banco Estatal. Ele contou que soube, né, pela imprensa das declarações de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, né, do clube, sobre o Timão não poder arcar com os pagamentos do atual modelo de parcelamento, né, ele até sugeriu para parar de pagar, não foi? O Carlos Fernandes afirmou, né, a ESPN, que ainda não foi procurado, mas está aberto a qualquer momento a ter um diálogo para que o clube possa entender a proposta do banco sobre um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar a dívida e ainda ter ganhos com a operação. Então vamos abrir aspas para ele aqui, porque eu quero dar o lado do Corinthians sobre isso daqui. A última proposta de quando a gente conversou com o Corinthians é uma proposta com a seguinte racionalidade: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida, ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo de investimentos na base de R$100 para os torcedores. Se você, né, o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, ou seja, menos da metade, cada um comprando uma cota de R$100, hein? A minha já está garantida, tá? A minha eu compraria 5. Ou até 10, não sei. E sei que tem gente que compraria muito mais do que uma. A R$100 sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa, além de pagar, né, a dívida. Quitaria a dívida e ficaria com esse fundo, com o estádio vinculado a ele. Tudo dentro de um fundo de investimentos, disse o Carlos Antônio Vieira. O Carlos Antônio Vieira, que é o presidente, né, da Caixa, cara, ele falando isso empolga, né? O lucro do fundo seria do próprio Corinthians para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians estariam dispostos a contribuir para que isso acontecesse. Acho que isso revolucionaria a percepção sobre a administração de ativos dos clubes brasileiros. Cara, eu acho legal a ideia, eu não sou especialista em investimentos, eu tenho até me aconselhado com, né, tem o pessoal da Baxter, né, que eu gosto muito, né, do meu amigo Alan, que é fenomenal. Os caras te ensinam a amortizar, a investir, os caras são fera. Eu não entendo muito, mas assim, por cima é uma coisa que me agrada. Posso até trazer aqui o pessoal da Baxter para falar sobre o assunto. O acordo atual entre Corinthians e Caixa foi assinado em 2022, ainda sob a gestão, né, do Írio Monteiro Alves. No acordo da renegociação esteve a ampliação na carência do pagamento do financiamento, com o clube iniciando o pagamento dos juros pelo repasse a partir de 2023. A quitação sobre o valor principal da dívida começou a ser paga apenas em 2025. A dívida do clube em relação à Neoquímica Arena está na casa dos 710 milhões, sendo reajustada anualmente com base no CDI, né, o Certificado de Depósito e Intercâmbio, hoje em 14,90% mais 2%. Só para vocês entenderem, eu vou trazer especialistas aqui para falar sobre isso. Eu acho que, meu irmão, para quem não tem nada, e o presidente da Caixa, né, parece uma coisa que é vinculada à Caixa, o próprio presidente querendo ajudar, cara, eu acho interessante. Então, olha só, essa é a informação. O Corinthians recebeu de muito bom grado a entrevista do Carlos Antônio Vieira Fernandes, da ESPN, tá certo? Que sinalizou aí, né, de forma positiva para ajudar o Corinthians com esse fundo de investimentos.
tá? O clube já havia iniciado essa conversa em 2024, como a gente, né, já citou para vocês, na gestão do Duílio, mas o 2024, na gestão do Augusto, agora a expectativa é que o Osmar Stabile venha, né, poder avançar aí nessas conversas. O presidente da Caixa falou que ainda não foi procurado, mas o Corinthians se animou e deve procurar a Caixa para uma conversa e também passar o que eles têm em mãos em relação aos name rights. Cara, no mundo dos empresários, no mundo dos investidores, a gente às vezes vive num mundo meio paralelo, né? Tem muita gente com muito dinheiro, infelizmente esse é o mundo, né? Esse é o Brasil, principalmente o Brasil, né? Muitos com muito e outros sem nada. A gente vive num mundo paralelo, tem muita gente de dinheiro. Eu acho que se o Corinthians sentar com a Caixa, né, e procurar também fechar uns novos name rights, tentar linkar uma coisa na outra, entendeu? Tentar linkar uma coisa na outra, eu acho que seria interessante para todo mundo, esse engajamento de todos, o Corinthians tentar pegar as empresas que estão interessadas, nos novos name rights, junto com esse fundo de investimentos aí proposto pelo presidente da Caixa, e tentar resolver. Na vida é assim, a gente tem que tentar resolver as coisas. No jogo da última sexta-feira da NFL, na Neoquímica Arena, um dos proprietários da Betano estava no estádio corintiano. Ele não é brasileiro, não sei dizer qual a nacionalidade dele, mas em inglês ele perguntou ao presidente Osmar Stabile. Ninguém sabe se foi em tom de brincadeira, se foi sério, tá ali assistindo um jogo. Ficaria bonito o nosso nome aqui, hein? E, né, o nosso querido Osmar Stabile respondeu em inglês para ele que pode ser, por que não? Né? E ficou nisso. Então, assim, não existe uma negociação entre Corinthians e Betano. Houve aí talvez essa cantada, essa brincadeira. A gente não sabe exatamente, né, o que, né, se passou ali em questão de seriedade. Não existe uma negociação hoje entre Corinthians e a Betano. Mas, como diz o Fabiano, por que não revolução, né? Você gostou dessa frase, né? Quem sabe lá na frente? Uma fonte me disse que a última vez que a Betano procurou o Corinthians foi na gestão Augusto Melo, quando eles fizeram uma proposta, mas o Corinthians preferiu fechar com a Esportes da Sorte. Essa é a verdade. Então a gente tem que aguardar, né, para saber se vão abrir negociações. Mas hoje no dia 9, né, de setembro, 9 e 10 de setembro, dá para garantir para vocês que não existe uma negociação entre Corinthians e Betano. Eu acho que é muita fumaça, né, para pouco fogo, entendeu? Mas existe alguma coisa, né? Existe uma conversa entre um dos donos da Betano com o presidente do Corinthians. Não sei se foi um flerte, uma cantada, uma brincadeira, mas ele falou ali em inglês, o presidente respondeu em inglês, ficaria bonito o nome aqui, né? E ele falou, pode ser. Ficou nisso. O Corinthians está aberto a propostas, ok? Agora vamos lá, para a gente seguir e avançar. O Corinthians recebeu uma segunda proposta pelos name rights da Neoquímica Arena. Essa segunda proposta não foi descartada pelo Corinthians ainda. Ela está na mesa do presidente Osmar Stabile. Eu apurei isso dentro da diretoria do Corinthians. Eles não querem passar para mim, acho que nem para ninguém, o nome da empresa, nem os valores. Porque eles alegam, né? Eu tentei, claro, como jornalista a gente tenta. Eles alegam que se passar a empresa vai atrapalhar toda a negociação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não é a Betano, essa empresa que fez a segunda proposta, que está na mesa do Corinthians uma proposta. A gente às vezes não traz para você, né, uma informação fechada, redonda, até porque a gente trabalha muito com o ao vivo, com a informação diária, mas eu prefiro ir trazendo o que eu recebo e dando um norte para vocês. E o importante é que aqui no canal Café do Setorista sempre termina assim. As coisas acontecem e vocês sabem que não é novidade. Nós estávamos caminhando por esse caminho, nós não somos surpreendidos. E eu gosto de trabalhar dessa forma e passando para vocês o que eu vou descobrindo, o que eu vou apurando,
porque vai colocando vocês no caminho. Por exemplo, você já sabe que não é a Betano que fez essa proposta, que o Corinthians vai recusar ou não. Ela está na mesa da diretoria corintiana. Uma já foi recusada. Agora é a gente aguardar para ver o que vai acontecer. Lembrando que tem uma multa da Hypera Pharma, da Neoquímica, que precisa ser paga, uma multa aí de 70 milhões de reais. É um valor insignificante para quem trabalha com bilhões. Então acho que essa multa não seria problema também, mas a proposta foi feita. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Eu acho que não deve ser uma proposta brilhante, porque se fosse o Corinthians teria aceito, e nenhuma proposta que chegou aos 700 milhões de reais num contrato de 10 anos, que é a informação que eu trouxe lá atrás com exclusividade, né, que muita gente replicou. O Corinthians quer 70 milhões por ano numa proposta de 700 milhões, que é praticamente o valor que o Corinthians deve hoje do estádio. Quitaria o estádio. Claro que se o valor fosse à vista, quitaria o estádio. O problema é que existem os juros, né? E se nós estamos falando aí de 93 milhões de juros, lascou, né? O Corinthians ainda teria que colocar alguma coisa aí, né, para pagar a arena. E aí, o que você acha dessa proposta da Caixa Econômica Federal? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.